E aí, time, começando aí mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço pra vocês aí. Vamos falar de Vasco, né? Vamos falar aí do jogo, um pouco do jogo de ontem. E vamos falar também as novidades, as últimas novidades sobre Matias Rojas, o jogador do Racing que tá querendo vir pro Vasco. Bom, vamos iniciar aqui falando sobre Matias Rojas, né, galera? Ontem o Bola VIP veio com a informação, com a matéria aí, de que o Inter de Porto Alegre foi buscar mais informações, foi buscar sobre o Matias Rojas, do Racing. E ao ser consultado lá, consultou o empresário lá, o staff do jogador, o staff falou que tem a proposta no Brasil que agradou bastante o atleta e ao próprio staff. E essa proposta é do Vasco da Gama. O salário vai gerar em torno de 650 mil reais. É um salário que agradou bastante, por sinal, o Matias Rojas. E vê com bons olhos aí 100% o Vasco da Gama. Principalmente o projeto audacioso. Essas são as palavras do empresário lá, do staff do Matias. O projeto audacioso do Vasco para os próximos anos. Essas foram as palavras. Então, quero saber de vocês aí o que vocês acham do Matias Rojas comandando ali nosso meio campo, organizando a nossa jogada ali, aquele camisa 10 que a gente tanto tá querendo para poder fazer o nosso meio campo girar e ter mais rendimento ali. O que vocês acham aí do Matias Rojas? Bom, galera, a gente não pode deixar agora, né, esse assunto da derrota de ontem passar em vão, né? E ontem o Barbieri, pra mim pelo menos, eu achei que ele foi um pardal, né? Por que eu acho que ele foi um pardal? Antes de qualquer coisa, deixa eu explicar aqui que eu vejo que o Andrei Santos vai ser um baita jogador, vai ser jogador de seleção, disputar a Copa do Mundo, não apenas uma, mas eu acho que ele vai disputar algumas Copas do Mundo aí pela idade jovem. É um jogador que tem um conhecimento futebolístico muito interessante pela pouca idade dele. Mas a gente percebe, né, que ele no Vasco, como primeiro volante, não está rendendo. O esquema tático do Vasco, não cai bem com o estilo de jogo dele quando joga de primeiro volante, entendeu? A gente vê ali algumas falhas dele, principalmente na marcação, intensidade, tudo isso daí. Eu prefiro particularmente, apesar de... Isso daí tem que ser claro, tá, gente? Apesar de a posição primária dele ser primeiro volante. Mas aí, novamente, eu vou falar para vocês. O esquema tático do Vasco não ajuda a forma dele jogar como primeiro volante. Eu não estou fazendo crítica ao jogador. Eu estou fazendo crítica, pode ser dizer, o esquema tático. Mas é melhor manter o esquema tático para o conjunto ou mudar o esquema tático para um jogador que vai embora agora no meio do ano. Eu acho que é melhor manter o esquema tático e botar ele até mesmo de segundo volante, que atua muito bem também. Entendeu? Esse é o ponto sobre o Andrei. O ponto sobre o Barbieri é que ele não consegue enxergar isso ou, por motivos de força maior de contrato, tem que pôr ele na posição primária dele. Esse é o X da questão. Ele falou lá na entrevista coletiva que tem que parar com essa ideia e tal, de que o Rodrigo, isso aqui. O Rodrigo tá dando um jeito ali. Apesar de logo quando ele entrou, deu uma estabanada, deu um passe ridículo ali e entregou a bola no pé do jogador do Bahia. Mas o Rodrigo é o único primeiro volante que a gente tem que tem a intensidade que enquadra no esquema tático do próprio Barbieri. Se isso não tá notório, meu amigo, me perdoe. Me perdoe, mas eu acho que a torcida tá enxergando uma coisa que vocês não estão enxergando. E eu não tô criticando isso daí também, assim, a grosso modo. Eu vejo que o time tem poder de evoluir, a gente vê que o próprio Carvajal entrou ali. O primeiro jogo dele estava meio perdido, mas acertou alguns lances ali, deu um passe muito bonito ali pro Eric Marcos, se eu não me engano era o Eric Marcos ali. Mas enfim, cara, eu acho que tem que ser mudado. O Barbieri também pegou e falou, fez uma crítica, que aí eu vou estar do lado do Barbieri, sobre a arbitragem. O cara recebeu mais um cartão amarelo. Quem tá dando cartão amarelo não é o juiz, não é quem tá apitando, e sim o quarto árbitro. Tá sendo assim diariamente, frequentemente, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro tá sendo assim, não é só com o Vasco, com outros times também.
Quem tá mandando apitar e quem tá dando cartão é o próprio quarto árbitro, cara. Toda hora tá mudando o regulamento da arbitragem. Por que não pega e faz igual o Hulk disse lá? O Hulk falou que porque enquanto não botar os árbitros para fazer uma entrevista coletiva, dar entrevista no final do jogo, eles vão continuar com essa palhaçada, porque eles têm o poder do apito e acabou, irmão. Tá me entendendo? Enfim, gente, é basicamente isso daí. A gente vai continuar esse papo, claro, lá no Almoça Vasco. Fica o convite para vocês aí, sempre Almoça Vasco às 12 horas. Quem não é inscrito, se inscreva aí, dá o sininho aí também, que é muito importante. Deixe seu like, compartilhe o máximo possível, beleza? Vamos continuar esse papo lá no Almoça Vasco. Abraço!